Mais um dia violinador, mais um dia que eu fico extremamente frustrado, mas é a vida, cara. Mais um dia que eu fico em dúvida em transformar isso aqui numa profissão, porque tenho sérias dúvidas se tem como ganhar dinheiro com isso a longo prazo. Mas vamos lá. Foi um dia, no mínimo, torto. No mínimo torto. Sabe aqueles 2 a 3 dias no mês em que nada funciona? Hoje foi um dia. Hoje já foi o segundo. Eu espero que outubro não seja um copia e cola de setembro. Porque setembro foram 15 dias iniciais, né? 10 dias de pregão, que foi extremamente difícil de ganhar um dinheiro. Eu fui ganhando 3, 4 pontos, 3, 4 pontos, 3, 4 pontos. E aí chegou, meu amigo, a outra parte de setembro, ela foi avassaladora. Simplesmente não me permitiu ganhar nada. Outubro, dia 16, ontem, olha, cara, tá nebuloso. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini dólar hoje, o que não aconteceu. E vamos para as notícias. Notícias, não tem notícias para amanhã. Vamos para 60 minutos. Vamos aqui os 60 minutos desse maldito, esse fio de Kenga, filho da puta que tá limpando minha conta. Temos aqui, quebrou a estrutura, que seria a provável mudança característica do preço. E vai lá, olha os fios, olha os fios, olha os fios. Estão vendo o que tá acontecendo nesse fio de Kenga? Ele desce em ranges, ele desce em ranges, ele desce em ranges. Sempre violinando, simulando índice, vai e volta, vai e volta. E agora eu vou, e agora eu não vou, e agora eu vou pra cima, e agora eu vou pra baixo, e agora eu vou pra baixo, agora eu vou pra cima, agora eu vou pra baixo, agora pra cima, agora pra baixo, e agora talvez pra cima. Bem difícil, bem extremamente complexo. Bom, o que eu estou vendo aqui? Temos o movimento dos 170 pontos direcionais. Desceu, sim, o pullback desceu, veio mais baixo ainda. Agora o máximo que ele pode chegar numa perna proporcional é essa aqui. Por que a perna proporcional? Por que tu não tá contando, né, com todo esse movimento? Por causa desse fio de Kenga aqui, ó. Esse fio de Kenga nos diz que no máximo de direção é essa perna aqui. Ele parou aqui, a gente tem um movimento medido para lá. Ele tá fazendo longos pullbacks. E agora aqui ele fez outro. E mais outro. E agora eu peguei esse aqui também. E coloquei aqui. Ele tá fazendo longos pullbacks, né? Fato é que ele já voltou 117 pontos dos 170 desde aqui até lá. Então, meu amigo, tá descendo extremamente devagar. Extremamente lento. O que significa isso? Pode não ser uma queda direcional. Pode ser apenas pullbacks. Pra depois, meu amigo, dá-lhe a pedrada de reteste de topo. Demonstrando que esse cara aqui pode estar querendo virar. Ele virou? Não, ele não virou. Por que ele não virou? Bom, primeiro, né? Gaps. Temos vários gaps para serem fechados. Que demonstra uma complexidade desse ativo absurda, tá? Gap. 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 Tem mais outro mais embaixo. Assim, tem uma complexidade nesse fio de Kenga, né? Teoricamente, utilizando os conceitos de choque BOS, e pra te dar real, eu tô tomando meio que como prioritário do meu setup, cara, porque o setup do Joseph James não tá funcionando, parou de funcionar. Mesmo tendo a confluência ali, parou de funcionar. A violinada é gratuita. Então, temos gaps, mas, cara, a tendência... Bom, para mudar a característica do preço nos 60 minutos, ele tem que vir pra cá para ele ser um comprador de verdade. Por enquanto, ele segue quebrando a estrutura. Quebrou a estrutura. Né? Quebrou a estrutura. Tchau. Aqui quebrou a estrutura aqui. Aqui ele muda a característica do preço. Pivô falso. Quebrou a estrutura. Muda a característica do preço. Nunca foi lá. Quebrou a estrutura. Característica do preço muda aqui de novo. E aqui ele segue quebrando a estrutura. Eu não consigo compreender o que esse cara tá fazendo para te dar real. Não consigo. Não consigo identificar cara, o que ele tá fazendo. Não consigo. Talvez, e só talvez, bom, isso aqui é um range certo, né? Cara, talvez tenha outro range ainda aqui. Talvez tenha mais um range aqui. Um range dentro do outro. Possível. Do tipo aqui, ó. Cadê? Aqui assim, mais ou menos, quem sabe? Ou aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. Tem outro range. É isso aí. E é o que ele tá fazendo. É um range dentro do outro. E outro range mais embaixo. Complexo. É um cacete operar esse negócio. Mas se a gente for no diário, tá claro, pra mim, que ele tá fazendo um pullback só. Ele vai retestar esse cara aqui. Pode ter certeza que ele vai tentar matar aqui. Certeza. Mas, no diário ele diz que ele é vendedor. Onde tá a média de 200? Olha lá. Olha lá onde está a média de 200. Tá muito longe daqui, meu amigo. Tá muito longe. Mas, houve uma negação aqui desse movimento.
Veio fazendo pullback, aqui já começou o balaio de gato. Não vou mais cair. Caí. Não vou mais cair. Caí. Não vou mais cair. Eu aposto muito mais na compra atualmente do que na venda, pra te dar a real. Mesmo no diário sendo vendedor. Muito mais na compra. Vamos para os 5.000 tickets. Mini dólar. Aí, ó, gracioso. Dá uma olhada. Hã? Que movimento elegante, não é mesmo? De novo, cara, nem sei, pelo terceiro dia seguido. Eu faço a mesma merda de tentar. E hoje eu esperei, ó. Comecei a fazer operações 9h30 da manhã. Olha nada. Break-even. E aí ele fez um movimento direcional. Que levou 55 minutos. Na sequência, tchau. Rompe fundo. Rompe topo. Search and Destroy Day. São 3 dias de Search and Destroy Day. 3 dias que são candles achatados. São candles que começam, sei lá, com um movimento muito parrudo. Por exemplo, para baixo, depois ele vem para cá, depois ele cai, depois ele vem para cá, depois ele vai lá embaixo, depois ele volta, cai. Sabe o que isso aqui se traduz? Um candle assim, ó. Ele tem um fiozinho, isso aqui e outro fiozinho. Isso aqui chama Search and Destroy Day. Isso aqui é um dia pra tu perder todo o dinheiro que tu tiver disponível na conta. Infelizmente. E aí aqui a coincidência é coincidente, né? Neste ponto aqui, meus amigos, eu estava levando meu filho na terapia. Eu falei, se ele fizer um movimento, beleza. Daí o que ele fez? Sentiu na VWAP. Mudou a característica do preço, quebrou a estrutura, né? E no momento em que ele quebra a estrutura, eu tomo a posição. E fui pra terapia do meu filho pensando, ele vai testar fundo, ele tá indo bem devagarinho, vai levar outros 50 minutos, eu levo 40 minutos até lá. Quando eu chegar lá, ele vai ter feito isso aqui, ó, repeat, e aí ele vai fazer tiquilim, pimpilim, papi, pum, pipum, e aí eu pego aqui, e depois daqui. Não. Não hoje. Hoje não. Hoje foi um stop fulminante. Em questão de 15 minutos ele subiu 22 pontos direcionais. Exatamente o que ele fez ontem. Infelizmente eu estava em trânsito, então quando eu cheguei lá, ele estava aqui. Sim. Eu não desisti, porque eu sou dos chatos, né, cara? E aí eu fiz outra operação aqui. Aí eu captei este movimento. E eu deveria ter saído com 9 pontos quando ele tocou a VWAP. Saí com 6. Comprei. Andou 10. Deixei no break-even porque eu achei que ele ia romper esse topo, pelo menos testar ele. Não, ele quase testou e me tirou no 0-0. E me deu loss. E me deu um troco. Mais um dia que não deu. A semana está fadada a derrota, porque amanhã é sexta. E sextas costumam não ser legais para mim. Será mais do mesmo? 4º dia? Depois o 5º? Depois o 6º? Depois o 7º? 8º? Até terminar o mês de outubro? Saberemos só depois que acontecer. O que fazer nesse maldito? Bom, eu identifiquei agora que existe um grande, fantástico e gigante range, que eu só vi agora, né? Quando eu estava me preparando para esta apresentação. Ele foi para cima, ele foi para baixo, ele desaumentou o pêndulo. E agora ele pode tentar cruzar o range com o pêndulo proporcional. Para quiçá fechar um maldito gap, um outro maldito gap. Ou fazer exatamente o que ele está fazendo eternamente aí. Nada. Nada de nada. Nada de nada de nada. Isso me desmotiva. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode operar aí com setups que a gente quiser. Vamos dar uma revisada nesses pontos aqui. Eu acho interessante a gente revisar aqui. Ó. Eu comprei. Por que eu comprei? Quebrou a estrutura. Mudou a característica do preço. Quebrou a estrutura. Subiu. Capotou. Aqui ele quebra a estrutura de novo. Muda a característica do preço. Aí já não faz mais nada. Queria um pivô falso. Parecia um pivô falso. Eu caí nessa também. Parecia um pivô falso. Quebra a estrutura. Tchau. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Pegamos esse movimento. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço nessa altura. Isso aqui, ó, é o que o Joseph James chama de reteste, né? Ele faz o movimento. Tchau. Vem aqui, retesta. E eu tava nessa operação, era pra ter fechado e virado a mão imediatamente. No momento em que ele retesta, ele faz o setup dele, ó. Uma tentativa, 2 tentativas, toma-se a posição aqui, se opera do lado contrário dessa bosta. E ele vai lá, entrega.
Mas seguindo só choque BOS. Quebra a estrutura, muda a característica do preço. Mudou a característica do preço. Quebra a estrutura onde? Aqui, meus amigos. Exatamente onde eu entrei vendido, era para ter virado a compra. Mas, ele primeiro deu indício de que ele tinha mudado a característica do preço e depois, na sequência, ele quebrou a estrutura. O problema é que eu não estava mais aqui, mas aqui ele muda a característica do preço de novo. E rebenta-lhe as pregas de quem vendeu aqui. E aí, meu irmão, ele explode em questão de 15 minutos, 22 pontos. E eu lhes digo, de novo, assim como ontem, pode ver, voltar ali, ó. Esse aqui foi o melhor movimento do dia. Foi um movimento, um período curto, que a gente bota dinheiro no bolso. Aqui, ó, mesmo movimento. Copia e cola. Mesma coisa, idêntica. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Não? Muda a característica do preço. Faz um pullback, quebra a estrutura aqui, entrega. 22 pontos direcionais. Não tô contando com essa parte aqui. Tô contando a partir da quebra da estrutura. A mesma coisa aqui. Eu não tô contando com toda essa pedrada aqui pra cima aqui, ó. Estou contando a partir daqui. Movimento direcional. É isso aqui que a gente busca. Direção rápida e rasteira. Para sair do risco bem rápido e colocar um dinheiro no bolso. Aí tu usa o setup que tu quiser, mas o contexto é esse. E aqui era o provável range do dia, que eu também mapeei, ainda falei ali, blá blá blá, na revisão. Não funcionou, cara. Não funcionou. Eu tava imaginando que ele ia retestar esse fundo aqui para depois dar-lhe a pedrada. Mas não. Ele já tinha retestado aqui. Coicinho de porco? Sim, coicinho de porco. Mas ele retestou. E aqui que era o pulo do gato. Tá difícil de ganhar dinheiro nisso aqui, cara. Tá muito difícil, tá bem difícil. Não sei se eu vou conseguir ganhar dinheiro. Tudo que eu ganho eu perco muito rápido, né? Eu levo 5 dias pra ganhar e perco em 2. Tudo. Às vezes eu levo 8 dias pra ganhar e perco em 2 ou 3. Essa matemática aí não tá fechando. Assim como no índice não fechava, no dólar também não tá fechando. E aí isso me dá das duas uma. Meu setup é uma bosta e não funciona a longo prazo. Ou nada funciona nisso. E a tendência é sempre perder muito mais do que ganhar. Eu digo, bom, isso aí. Despeço-me cordialmente dessa semana. Amanhã eu faço a revisão, mas não vou fazer projeções. E também ninguém vê essa merda mesmo. É um canal fantasma do caralho. Eu faço aqui só porque eu tô tentando fazer por um ano pra ver se vai dar certo, se vai atrair alguém pra me motivar a seguir fazendo isso aqui. Aparentemente ninguém. Dos 244, ninguém vê essa bosta. Em média, uns 6 ou 8 vêm. Canal pífio. Bate fofo. Que não serve pra nada. Mas eu sigo. Pelo menos tô fazendo aí operações ao vivo. Opa, não tô mais fazendo operações ao vivo. Mas tô mostrando minhas operações depois. Tô usando meu dinheiro nisso aqui. Não uso o simulador. E gostaria de ter conhecido a conta Safe. E aí eu falo pra vocês da conta Safe aqui de novo. Eu vou colocar a minha mulher nisso. Ela vai começar a aprender aqui e vai usar a conta Safe. Vai depositar no máximo R$100 ali. E vai fazer as operações bem tranquilas. Muito menos alavancado. E vai estudar por muitos anos pra depois realmente botar o dinheiro dela e não fazer essas merdas que eu fiz aqui, tá bom? Obrigado. Boa noite. E muito bem. Se você achou que esse conteúdo agregou alguma coisa no seu setup, ou agregou alguma coisa na sua vida, ou simplesmente mostrou um novo ponto de vista, deixe seu like, cogite a possibilidade de se inscrever no meu canal. Comente o que você acha desse setup fantástico, que hora funciona, hora não funciona. E vem comigo nessa incrível jornada. Faço projeções de segunda a quinta e libero elas à noite. E faço revisões agora do que eu tentei fazer no período da manhã, após meio-dia, segunda a sexta. Obrigado. Boa noite, bom fim de semana. E seguimos firme até quebrar a conta. Tchau.